pessoal? Então, mais uma videoaula aqui na nossa trimentoria. Hoje nós vamos focar um pouco na parte de mecanismo de ação e entendimento da fisiologia da contração muscular, para que a gente passe a entender mais os processos e não seja somente replicadores de técnicas, tá bom? Então, antes de tudo, falar um pouco do nosso canal lá no lá no Telegram. É um canal dedicado exclusivamente a discussões científicas sobre diversos temas na ROF. Então, quem quiser fazer parte desse canal, basta acessar esse link, tá? O link que está aí na tela. Nós discutimos quinzenalmente temas de relevância dentro da ROF, mas sempre com embasamento científico. Então, é um canal onde a experiência clínica de cada um não tem importância, a gente só leva em consideração as publicações, os artigos, os livros, para a gente poder ter um consenso real, né, do que realmente é aplicável e é praticável dentro da segurança que uma metodologia científica nos dá, tá certo? Todos os resultados dessas discussões são publicadas nesse canal, que é uma conta do Instagram, chamado Canal ROF Científico. Quem está de frente nesse canal ROF Científico sou eu, com a professora Renata, professor Eduardo, professora Bruna e o professor Michel. Temos outros colaboradores, né, como o professor Ricardo Krause, dentre outros que ocasionalmente podem contribuir, trazendo mais conhecimento para nossas discussões. O acesso ao canal é livre, tá? Mas não é um canal de interação, lá a gente não discute caso clínico, a gente não dá opinião, a gente não dá bom dia, é um lugar realmente para prática estritamente de ciência, tá certo? Então, entrando aqui na parte de toxina botulínica, aqui apenas algumas informações gerais. É um medicamento biológico, processado por uma bactéria anaeróbia chamada Clostridium botulínico, e já é usado há décadas dentro da medicina, dentro da odontologia, de maneira funcional e de maneira estética, já tem cerca de pouco mais do que 20 anos, tá bom? Existem vários tipos de toxina botulínica, mais de 10 tipos até, e o mais comum é o sorotipo A. Quanto ao mecanismo de ação, eu passei um videozinho para vocês na semana passada, se eu não me engano. Então, nós vamos aqui falar desse mecanismo de ação de maneira mais resumida, tá? Para vocês poderem fixar bem essa parte. Depois vamos falar da contração muscular em si. Entendendo a contração muscular, vocês vão entender como que a toxina age e vão entender as possibilidades de reversão ou não do efeito, certo? Então, para começar, a toxina botulínica tem a cadeia leve e a cadeia pesada, né? A parte ativa está na cadeia leve. Essa cadeia leve, ela vai, ao ser injetado, ela vai entrar no citoplasma do axônio, tá? Lembrando que na placa motora, o que é a placa motora? A placa motora é a junção de um prolongamento do axônio, que é uma célula do sistema nervoso, com a fibra muscular, tá certo? Isso forma uma placa motora. A toxina, ela paralisa o músculo, mas ela age no neurônio, tá certo? Então, é um dos primeiros conceitos que você tem que ter, os primeiros entendimentos que vocês têm que ter. A toxina botulínica não age no músculo, ela age na célula nervosa, ela age destruindo os receptores das vesículas contendo acetilcolina, isso dentro do axônio, tá certo? Então, resumindo, antes da gente entrar em contração muscular, dentro do axônio existem vesículas. Nessa imagem dá para ver, ó, tem uma bolazinha laranja com algumas bolinhas roxas dentro. Essas bolas laranjas são as bolsas, né? São as vesículas que contêm acetilcolina ali dentro. Para que a contração muscular aconteça, essa acetilcolina tem que ser liberada. Então, essa bolsa
ela tem que abrir para a acetilcolina poder ser liberada e para a placa motora, né, e para a fenda sináptica, e na placa motora, na fibra muscular, conseguir desencadear a contração muscular, tá certo? Então, o que a toxina faz? A toxina, ela destrói os receptores dessas vesículas. Essas vesículas estão ali flutuando no citoplasma do axônio e perto da membrana do axônio tem alguns receptores chamados SNERs, tá certo? Um dos componentes desse SNER é a SNEP25. É esse componente SNER que tem a função de receptar essas vesículas e de promover, então, a abertura dessas vesículas para acontecer a liberação da acetilcolina. O que a toxina botulínica faz? A toxina botulínica destrói esse receptor, destrói essa SNEP25, inutilizando o complexo SNER. Então, o que vai acontecer? A acetilcolina não vai ser liberada. E daí, então, a gente já começa a raciocinar. Vamos pensar. Adianta, então, o uso de DMAI, o uso de alguns medicamentos ou algumas terapias para aumentar a quantidade de acetilcolina no intuito de fazer com que a contração muscular retorne, no intuito de fazer com que o efeito da toxina retorne? No primeiro momento não faz sentido. Por quê? Não é a quantidade de acetilcolina que é prejudicada pela ação da toxina botulínica. É a liberação. Então, tanto faz ter 10 partículas de acetilcolina dentro daquela vesícula ou ter 1 milhão. Com a ação da toxina botulínica, essa quantidade não vai ser liberada. Então, medicamentos que aumentem a produção de acetilcolina não vão ajudar no primeiro momento a desfazer o efeito da toxina. Por que eu falo no primeiro momento? Porque depois de um tempo, uma nova placa motora pode ser formada, porque o axônio ele reage à morte daquela estrutura SNER. Então, o músculo volta a contrair somente depois que um novo filamento do axônio ele cresce e ele vai se conectar com a fibra muscular, formando uma nova placa motora. A partir do momento que formou uma nova placa motora, isso pode levar até 90 dias, aí sim, quanto mais acetilcolina, mais rápido o músculo vai voltar a contrair, tá bom? Mas só depois que se formou uma nova placa motora. Porque muitas vezes, mesmo depois que uma nova placa motora é formada, o músculo ainda não tem poder de contração. Porque durante aqueles 90 dias em que a acetilcolina ficou bloqueada, o músculo acaba sofrendo uma atrofia. Então, muitas vezes, o efeito da toxina depois dos 3 meses passa a ser pela atrofia muscular. Isso explica, então, por que praticantes de atividade física, o efeito da toxina dura menos, né? Passa mais rápido, justamente porque esse período de atrofia muscular é menor, ou às vezes é praticamente inexistente, tá legal? Então, quanto à contração muscular, como que acontece a contração muscular? Nós temos, como eu falei, uma placa motora formada por um prolongamento de axônio e uma fibra muscular. Para que aconteça a contração muscular, tem que vir lá do córtex cerebral, passando pelo sistema nervoso central, até chegar no prolongamento do axônio, um potencial de ação, um estímulo. Tá? Por que potencial de ação? Porque nem todo estímulo resulta numa ação. Ela pode resultar em uma ação. Para que resulte em uma ação, ele tem que ter uma potência mínima. Tá legal? Então, assim que esse potencial de ação chega no axônio com força suficiente, o que ele faz? Ele promove, então, uma polarização da membrana. A membrana, como o professor Eduardo já falou, ela em repouso ela tem carga negativa e o potencial de estímulo, que é um potencial elétrico, vem para poder mudar essa carga da membrana. Quando isso acontece o primeiro evento que a gente tem como transformação de um evento elétrico em uma reação química. Os canais de cálcio se abrem. Os canais de cálcio abrindo,
todo o cálcio que está no meio extracelular começa a migrar para dentro do axônio. Então, o primeiro elemento que participa da contração muscular é o cálcio. Assim que o cálcio entra no axônio, como ele tem carga positiva e a membrana do axônio tem carga negativa, ele vai se depositar ao longo da membrana, ele não vai ficar no centro do axônio, boiando no citoplasma, ele vai ficar perto da membrana. E por que isso é importante? Porque esse cálcio ele tem poder de atrair as vesículas que contêm acetilcolina. Quando esse cálcio atrai as vesículas que contêm acetilcolina para perto da membrana, que é onde ele está, quem é que fica na membrana também? Justamente os complexos inérticos. Tem como aqui, ó, nessa fotozinha em destaque, você está vendo esses prolongamentozinhos azul e verde? Isso aí são os prolongamentos SNER, compostos principalmente pela SNEP25, que é onde a toxina age, como nós já vimos. Então, o cálcio entra, atrai as vesículas para perto da membrana. Perto da membrana estão os receptores das vesículas. Então, essas vesículas vão ser capturadas por esses receptores. Com isso, elas vão se fundir à própria membrana do axônio e vai ocorrer uma abertura. Nessa abertura, então, vai acontecer a exocitose, né, a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. A fenda sináptica fica entre o axônio, que seria a membrana pré-sináptica, e a fibra muscular, que seria a membrana pós-sináptica. Então, entre o axônio e o músculo, existe uma fenda chamada fenda sináptica. Uma vez que a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, existem receptores para ela no músculo. Para que elas entrem em contato com o músculo, existem receptores específicos. Esses receptores nada mais é do que os canais de sódio e potássio. Vocês lembram disso, né? Acho que terceiro ano científico. Quando a acetilcolina se liga a esses receptores, ela abre esses receptores. Com isso, ocorre então o fluxo de sódio e potássio. Entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Dentro da fibra muscular, tá certo? A entrada do sódio desencadeia no retículo sarcoplasmático, que nada mais é do que um depósito de cálcio. Com a entrada do sódio, esse retículo sarcoplasmático, ele é estimulado a abrir e a liberar mais cálcio, tá certo? Esse cálcio, então, que é liberado dentro da fibra muscular, vai se ligar à actina. Essa actina passa, então, ela estava inerte, vamos dizer assim, com a ligação do cálcio. O sítio que exerce atração à miosina, ele é desenvelopado, a palavra é essa. Com isso, a actina e a miosina, que são dois filamentos que compõem o sarcômero. O sarcômero é a menor unidade contrátil, tá? Então, o sarcômero é como se fosse um tijolinho que forma a fibra muscular. Então, quando essa actina e miosina, que compõem esse sarcômero, são atraídas, elas deslizam uma por sobre a outra, isso é a contração muscular, tá? Elas são atraídas, depois repelidas, atraídas e repelidas. Isso é a contração muscular. Como que isso acontece mais especificamente? Olha aqui o cálcio se ligando à actina. Quando ele se liga à actina, ele abre, né? Ele tira o envelope da actina, e a parte interna da actina, ela tem grande poder de atração para a miosina, mais necessariamente para a cabeça da miosina, que é essa estrutura em forma de martelo, vamos dizer assim, tá bom? Então, essa estrutura de forma de martelo, na presença de ATP, tem que ter ATP, tá? Que é uma molécula de energia. Na presença do ATP, ela dá um coice. Quando ela dá um coice, ela empurra a miosina para um lado, a miosina vai para um lado, a actina vai para o outro. Uma vez que já cessou esse movimento da cabeça da actina, da miosina, uma nova molécula de ATP se liga àquela cabeça e o movimento é feito mais uma vez. Então, a gente precisa de cálcio, sódio, potássio e principalmente ATP. Daí a importância, e o professor Eduardo fala nisso muito bem na aula dele do nosso Skin Pro,
da saúde mitocondrial. A mitocôndria é a principal organela que produz a energia, né? Através da respiração e do ciclo de Krebs. Então, sem ATP, sem cálcio, a gente não tem contração muscular. Eu sei que essa parte é meio confusa, né? Fisiologia, então, mas eu acho que é esse nível que a gente tem que levar. É isso que no final nos diferencia muito do pessoal que só está injetando coisa na cara dos outros. A gente tem que tentar buscar um entendimento do que está acontecendo. A gente tem, por exemplo, olha que legal, uma das contraindicações da toxina botulínica é a gente usar a toxina em pacientes que estão tomando alguma medicação que inibidores de cálcio. Então veja, quanto menos cálcio, menor a contração muscular, que a gente já viu que o cálcio participa da primeira fase, na entrada do axônio, e o cálcio participa através da sua ligação com a actina, que permite o deslizamento com a miosina. Então, sem cálcio, a contração muscular fica bem prejudicada. Aí você imagina aplicar a toxina botulínica, que é um paralisante muscular, em um paciente que está com o nível de cálcio baixo. Então, ou seja, praticamente vai dar um efeito muito exacerbado de paralisia muscular, tá bom? Isso aqui é só uma figurinha, um resuminho do que a gente acabou de falar, né? Que com a entrada de cálcio, a miosina então atrai a actina e na presença de ATP dá esse coice, fazendo com que todo o sarcômero se movimente. Essa reação em cadeia em vários sarcômeros acaba contraindo então toda a fibra muscular, tá bom? Isso aqui também só mais um resuminho de onde vem a energia, como já falei, não vamos entrar em detalhes para vocês também não ficarem malucos. Isso aqui está descrevendo só a respiração aeróbica, a obtenção de energia através da quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato. Isso entrando então no ciclo de Krebs é a maneira mais eficiente de se produzir energia, é o ciclo de Krebs através da respiração celular. Claro que às vezes, numa atividade física intensa, por exemplo, a gente não consegue toda a energia que a gente necessita. E aí o organismo dá um jeitinho. Qual é a maneira mais rápida de produzir energia? Não é a mais eficiente, mas é a mais rápida, através da fermentação. Que não chega a entrar no ciclo de Krebs, a glicose é quebrada em piruvato e daí já forma a nossa energia que nós necessitamos, deixando como subproduto o ácido lático. Que daí nesse acúmulo de ácido lático que a gente sente aquelas câimbras horrorosas, tá bom? Então, acho que por hoje é isso. Vamos digerir isso. Qualquer dúvida, pode falar aqui no nosso grupo da Trimentoria. Tanto eu, a professora Renata e o professor Eduardo estaremos aqui para tirar qualquer dúvida.